Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Iago de Vargas, eu sou diretor e montador de cinema. Hoje eu sou convidado do programa Curta Vídeo e apesar de estar com esse friozinho na barriga aqui agora, eu vou tentar me divertir para bater um papo bem legal com vocês sobre a minha trajetória no cinema e no audiovisual. Espero que vocês gostem. A minha história, de início, eu acho que ela é parecida com a história de muita gente da área, né? Porque eu era criança, ali na década de 90, e minha mãe tinha uma filmadora em casa. Então ela filmava muito, festinha, churrasquinho, vários eventos. E eu fui aquela criança que queria botar a mão na câmera. Só que os adultos evitavam, porque eu era muito pequena e a câmera é um equipamento caro. Eu tinha muitos bonequinhos, filmava eles. Então acho que o meu contato assim, com a área começou mais ou menos aí. Na pré-adolescência, eu comecei a ter um interesse mais técnico, de desenvolver aquela brincadeira toda que eu fazia, que eu comecei a fazer stop motion, dentro de casa. Isso é bem curioso, assim, porque aquela coisa, apertar o REC da câmera e parar, e mover o bonequinho, e tic, 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 e daqui a pouco o movimento acontecia, aí juntava uns bibelôs da mamãe com os bonequinhos que eu tinha e fazia umas historinhas acontecer. E ali eu fui tomando uma paixão por aquilo, de contar história, de criar situações, mas principalmente, de alguma forma, de narrar relações entre pessoas, no caso os bonequinhos, né? E aí bateu esse interesse e esse foco de estudar audiovisual. Isso eu saindo do ensino médio, aí eu prestei vestibular, não passei, e logo em seguida eu descobri que tinha um curso técnico de rádio e televisão aqui no estado. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu soube, eu não pensei, fiz a inscrição, fiz a prova, e aí eu consegui passar. E aí eu fiquei muito feliz. Cheguei lá até assim, apesar de consumir muito audiovisual, acho que cheguei lá bem cru. Então é um momento muito importante para mim, assim, quando eu chego nessa escola, conheço as outras pessoas que também tinham interesse em estudar cinema, rádio e televisão, audiovisual. E ali abriu um mundo, assim, para mim, um universo. E aí, saindo de lá, depois que eu me formei, eu fiquei focado em tentar ir para a graduação e tentar o curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Espírito Santo, que já era um sonho antigo. E aí eu falei, não, agora eu vou tentar concretizar isso. Aí fiz o vestibular, algumas vezes ainda depois, mas aí eu consegui passar. O cinema para mim é uma forma de celebrar a vida. Acho que se fosse tentar resumir, celebrar a vida, o encontro que a gente tem aqui nesse espaço e as relações com as pessoas. Acho que o cinema faz isso muito bem. No cinema eu segui fortemente essas duas áreas de atuação, a direção e a montagem. Eu recebi algumas propostas para a montagem, né? Para ser montador. Falando assim rapidinho, eu fui contratado primeira vez por uma produtora do Thiago Molan, na época, para fazer uma assistência de montagem até para o filme Toda Noite Estarei Lá. Então fiz uma assistência rápida e básica, organizar arquivos na timeline, sincronizar vídeo e som. Para proibir transexual de entrar na igreja? Jeová maravilhoso, muito obrigado. Mais essa manhã, em nome de Jesus. Falaram bem assim, sai do caminho da igreja, hein? Ele me puxou, nisso eu caí. Vou te matar, essa desgraça, vira homem. Que isso? Que falta de respeito. Vou pegar um cartaz e vou vir pra cá. Eu quero entrar na igreja. Se eles não gostarem de me ver na frente da igreja, abra a porta e me bota pra entrar. Pronto. Meu processo de trabalho atualmente, acho que ele até costuma ser metódico, mas eu costumo ser bem cauteloso. Acho que tanto para uma edição quanto para uma direção, que a gente acaba sendo produtor também, às vezes, eu costumo ter muito cautela no sentido de investir numa pré-produção. Valorizo muito pesquisa, tanto para as duas áreas, né? Ver vídeos, muitos vídeos, consumir muita música, muita série, me armar assim audiovisualmente. Teoricamente também, gosto de ler textos, teorias, para depois ir avançando para as partes mais de produção mesmo, de pôr a mão na massa, de montagem. Mas eu acho que eu sou assim, costumo ser bem metódico. Depois dessa pré-produção,
aí eu sigo as outras etapas de cinema, as etapas de produção, que mais ou menos a gente já conhece assim. Um dos trabalhos assim, que eu acho que foi uma virada de chave foi um videoclipe Cantores de Rádio, que eu produzi lá no Vasco Coutinho, entre 2012 e 2013. Foi a primeira vez de fato que eu tive a oportunidade de ter uma vivência de set de filmagem e de passar por vários processos de uma produção audiovisual. Lá eu acho que eu fiz concepção da ideia, apresentar para a minha equipe, de alguma forma roteirizar isso, fazer um roteiro técnico desse videoclipe, preparar elenco. Eu não sabia nem que eu estava fazendo isso, mas na época eu já estava fazendo uma preparação de elenco. A gente tinha que escolher 2 atrizes, porque a proposta do videoclipe era basicamente essa: a gente fazer um clipe, uma música que cantava a Carmen Miranda e a irmã dela, Aurora Miranda, uma música gravada ali na década de 30, 1936. A gente queria fazer essa brincadeira de mostrar um pouco a relação do rádio com as pessoas em casa naquela época, tentar fazer um resgate disso também, dessa relação. Eu trabalhei com 2 amigas muito importantes, que são grandes cineastas hoje em dia aqui em Vitória, que foi com a Tati Franklin e a Carol Mendes. Trabalhei com outras pessoas também, mas eu acho que nós 3, a gente pegou as mãos e assumiu esse videoclipe juntos e dividimos as funções. Dividi a direção com a Tati, porque eu ficava ali preparando elenco, mas ela que fez toda uma direção de foto, planificação, enquadramento, e a gente montou juntos grande parte desse videoclipe, mas aí depois de um momento eu finalizei a montagem. Então ali, acho que foi a primeira vez especificamente nesse processo da edição. Acho que ele foi onde eu, primeira vez, editei tipo um Adobe Premiere, usando um software mais profissional, e tive a oportunidade de aprender. Então, gente, eu convido a vocês a darem uma olhadinha no videoclipe Cantores de Rádio. Foi um videoclipe lançado em 2013. Espero que vocês gostem da nossa proposta ali na época. E agora, senhoras e senhores, para o seu deleite, a canção Cantores de Rádio, com as irmãs Aurora e Carmen Miranda. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum, 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 canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum, 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 canto e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho
pouquinho para mim. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Quando eu chego na UFES, eu começo a frequentar um grupo de pesquisa do professor Erli Vieira, que tratava essas questões de sexualidade, gênero e cinema. Isso para mim é importante falar disso, que isso também foi uma transformação na forma que ia influenciar no meu trabalho, até como ele é hoje, mas no trabalho que viria em seguida, que foi o curta-metragem do Fruto Proibido. Mas tendo esse contato com as teorias, né, essas teorias que pensam um pouco a sexualidade humana, gênero, isso também me ajudou a voltar um pouco para dentro, para algumas questões pessoais, e repensar também, né, a minha questão da minha identidade sexual e hoje ser de fato um diretor gay e tentar me entender nesse lugar. Eu aprendi muito com Erli sobre o cinema queer, foi uma descoberta também com ele. E acho que de alguma forma hoje eu estou tentando, acho que eu já sou uma pessoa que faz um cinema queer capixaba, de alguma forma. E estou tentando me descobrir nesse lugar cada vez mais. Nessa mesma época, a gente tinha que fazer um curta-metragem para uma disciplina da faculdade e veio essa ideia do Fruto Proibido. Essa ideia foi roteirizada pelo meu grande amigo e profissional, roteirista e ator, Arthur Agostini. Não tem como não falar nele, uma pessoa incrível. O Arthur, ele foi essa pessoa que idealizou o curta. E é incrível a proposta, como ele queria trazer inicialmente um filme que falasse sobre a tensão de dois estabelecimentos, um sex shop e um bazar religioso, e o conflito entre esses dois grupos. Então o filme tem essa questão de uma relação afetiva e de um personagem, que no caso do bazar religioso, que está ali imerso naquela realidade, naquela moralidade cristã, mas se sente atraído por um outro homem que é o dono da sexy shop. Então, gente, agora eu convido vocês a assistir o trailer do Fruto Proibido. Foi um curta-metragem universitário lançado em 2019. Eu espero que vocês gostem. Bom dia, irmãos! Bom dia, irmãs! É uma sex shop. Sex shop? Ao lado do meu bazar, Deus é mais? E o que tem? Rafa, Josué, é bíblico, sabia? Significa Deus é a salvação. Meu Jesus, ele é cheiroso. Jesus, a tua luz, aqui luz o meu viver.
Até que tamanho você tem disso aqui? A vizinha maluca gosta lá na porta, tocando terror. Por que trazer toda essa promiscuidade para dentro de nossas casas? Não! Eles não vão! Amém! Jesus! O Satanás já se instalou nessa casa! Teve um momento, logo ali depois da pandemia, que eu tive uma oportunidade de montar e editar séries, esse formato de websérie e tal. Um trabalho que foi bem legal, que acho que foi muito diferente do que eu já fiz na minha vida toda, foi a audiosérie, né? Histórias Oficiais. Recebi um convite de um amigo meu e diretor, o Leslie Sabaini, para ser montador. Então foi uma proposta muito diferente de ter contato também com essa narrativa e com essa profissão. Então aí eu montei, dos 8 episódios, eu montei 7. Depois a minha assistente de montagem montou o último episódio. Ela me ajudou nos outros, mas depois eu queria que ela assumisse o último, para ela aprender mais também. Foi um processo bem legal. E nessa questão da série, nesse meu contato com esse formato, eu recebi um convite do diretor, do grande diretor e meu amigo Edson Ferreira, para montar uma série que seria lançada no Instagram. Ainda naquele contexto meio pandemia, pós-pandemia, ele teve essa ideia genial de fazer uma série justamente por Instagram, no formato de tela vertical. Pela Lei Aldir Blanc, o projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Eu fiquei muito feliz também de participar num projeto assim, né? Você não comenta nada. Não tenho como negar. Porra, cadê a adrenalina que a gente gosta, a bagunça que a gente gosta? Então tem uma surpresa. E era um projeto muito legal, é muito bom trabalhar com o Edson, mas que falava da relação de 3 pessoas que estavam estritamente ligadas, só que eles não sabiam direito sobre isso, eles não tinham essa noção, né? A gente vai assistindo e vai entendendo essa ligação dessas 3 personagens. E ele conta isso, né, de uma forma muito bem-humorada, e eu fui tentando construir isso junto com ele. Então foi um projeto bem legal. Nessa minha trajetória que está acontecendo, né, com o Edson Ferreira, depois que a gente terminou o Chamado a Cobrar, eu recebi esse segundo convite dele para montar o longa. Ele conseguiu um edital de finalização pela Secult. Achei isso muito legal, importante também. Também ali, continuar trabalhando com ele, sendo remunerado e essa coisa toda, né? E ver que está acontecendo de alguma forma, né? Eu estou conseguindo montar filmes e ainda receber por isso, que levou um tempo para isso acontecer. E aí, A Serenanda que o Mar me trouxe é um filme sobre o pai dele. É um filme que trata sobre essas questões afrocentradas, sobre essa questão dele, Edson, com a negritude e a referência masculina que ele tem do pai. E assim, é uma proposta incrível. Eu fiquei muito honrado mesmo de ter recebido esse convite dele, para conseguir montar essa história, essa trajetória do pai dele, como o pai dele afetou as pessoas pelo caminho. Lá, vamos pôr assim, desde a década de 40 e vai vindo. É uma história incrível, é uma referência realmente à figura do pai dele. Então, montar esse longa foi uma coisa assim, realmente incrível. E acho que é legal pensar nisso também, esse contato de você ser montador, mas ter ali um diretor te orientando, mas você também ao mesmo tempo criando junto com ele. E o Serenanda foi muito isso, muitas sessões, não todas, muitas sessões de montagem, era eu e Edson ali, ele do meu lado, e a gente montando e discutindo e debatendo, às vezes até de madrugada, e tentando entender qual seria o melhor caminho para seguir com o filme. Hoje o filme está com uma carreira muito incrível. Acho que, se não me engano, ele já foi selecionado em 3 festivais, acho que um Recife, está bem espalhadinho assim pelo Brasil. E agora ele está concorrendo ao Prêmio Grande Otelo, eu recebi essa notícia recentemente. A Serena Onda está concorrendo para 6 categorias. Caraca! É um pouco emocionante pensar nesse momento agora, sendo que uma delas é melhor montagem para Iago de Vargas. E uma indicação é já uma coisa tão valiosa, sabe, eu acho, para o nosso trabalho, que a montagem, a edição para o cinema, ela é muito laboriosa, muito. Mas é uma coisa também muito prazerosa e que bom que o filme está nesse momento agora. Era Uma Vez Estações, ele é um documentário, um projeto de documentário que ele nasceu dentro da UFES, na verdade. Nasceu aqui dentro da universidade,
para uma disciplina de roteiro 2, para documentário. Ia ser um curta na época, e a gente tinha que escrever um roteiro. E aí começou a me vir essa ideia, assim, e se houvesse um filme onde as pessoas compartilhassem a história da descoberta de sua sexualidade, né? E aí eu comecei a ficar muito focado nessa ideia. E aí eu escrevi, nasceu esse curta, assim, escrito, essa proposta, mas aí com o tempo eu fui desenvolvendo. E aí fui me colocando no filme também, que isso foi uma coisa muito forte. Decidi contar um pouco da minha trajetória de sexualidade, da minha descoberta. E aí, enfim, veio a pandemia, enfim. E aí apareceu um edital da Secretaria de Cultura do Estado. Eu submeti um projeto, tinha uma linha para telefilme. E eu achei que a oportunidade foi muito boa, porque às vezes, eu acho que um curta talvez não daria conta. Eu queria escutar muitas pessoas, entrevistar muitas pessoas. A produção desse filme foi um aprendizado único. Foi incrível e teve muitos desafios também para encontrar as pessoas, para entrevistar. A gente fez uma seleção na internet para fazer uma campanha aberta mesmo, um chamamento público, para procurar pessoas que teriam esse interesse em contar, né, diante de uma câmera, a sua trajetória, a sua descoberta de sexualidade. Então, a gente entrevistou em média 17 pessoas de forma remota para escolher 4. Por mim, eu estava com vontade de colocar todo mundo, mas não dava. O filme hoje tem 5 prêmios. A maioria, todos os festivais que a gente entrou, a maioria são essas comissões julgadoras que fazem essa seleção remota, online. Mais esse formato de festival que conseguiu abraçar o nosso filme, mas eu fiquei bem feliz que essas pessoas, que esses festivais conseguiram olhar, conhecer o nosso trabalho e ainda assim selecionar e indicar e nos presentear com alguns prêmios, né? O filme ganhou um prêmio de melhor direção, ganhou até um prêmio de melhor filme no Brasil, New Visions, que é um festival que é de uma comissão julgadora lá de Pernambuco. E também ganhou um prêmio de melhor filme LGBTQIAPN+. Então, gente, eu convido vocês a assistir o trailer do Era Uma Vez Excitações, que é um documentário muito importante para mim, para minha profissão e para o meu crescimento pessoal. Espero muito que vocês gostem. Bom, um fluxo intenso de pensamentos aqui. Eu fico pensando que até hoje, quando eu conto meu prazer, quando eu narro minha sexualidade para alguém, aí vem alguém e fala: Iago, pelo amor de Deus, tem gente ouvindo. Foi então que a gente saiu à procura de quem, assim como eu, contaria causas da vivência sexual. A gente aprendia a beijar na laranja. A gente pegava a laranja e alguém ensinava, ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Pegava um copo de água. Como é que eu ia pra matinê sem saber beijar? Eu lembro uma vez no ônibus que entrou um gato. Eu simplesmente senti atração por um cara. E fiquei mal dado momento sobre isso, mas ficar mal não vai mudar o seu desejo. Eu ganhei uma revista Playboy do meu pai. E aí eu lembro que eu ficava olhando as imagens do corpo da moça, me masturbando por meia hora ou mais, só que nada saía de mim. Será que tem algo de errado com o meu corpo? Tinha essa questão do medo que minha mãe tinha, que acabou sendo internalizado por nós, né? E aí eu comecei a querer aprender. Como era isso? Como eram as relações? E aí eu comecei a perguntar. Depois eu tive outra experiência, que foi quando eu baixei o Grindr. E aí, tipo assim, eu marquei com um cara que era Destruidor X, o nome dele no aplicativo. Eu não gostei, né? Fiquei assim, ai, sexo é isso? Eu vejo assim, o desejo, ele é fluido, né? Na verdade, nem eu sou dono do meu corpo, do meu desejo, né?
Mas como pode o escrever, o dizer de alguém, causar essas respostas no corpo da gente? Hoje os canais de comunicação que eu tenho para as pessoas que quiserem me encontrar, me contactar, para me contratar para alguns trabalhos, tanto para direção quanto para montagem, eu estou disponível. O que eu posso indicar de primeira é meu Instagram pessoal, @IagoDvargas, tudo junto. Mas um perfil importante que eu posso passar é o perfil do Instagram do Era Uma Vez Citações. Lá tem tudo do que é o filme, é meu trabalho mais importante. Podem me contactar por lá também. Então é @eraumavescitações.filme, sem ser cedilha e acento. Ficaria Era Uma Vez Citacões, essa coisa toda do Instagram. Por fim, eu tenho um canal no YouTube que se chama Iago de Vargas e os Experimentos Audiovisuais, que era um canal no YouTube onde eu colocava meus projetos mais experimentais que eu realizei dentro da faculdade. É um teor mais experimental de fato, mas tem alguns projetos bem legais e acho que quem quiser conferir pode ir lá, porque começou ali dentro da sala de aula, né? Tudo começou lá. Então eu faço questão de mostrar e deixar disponível para o público também. Com certeza eu vou seguir no ramo do cinema. Hoje eu tenho uma consciência muito maior do que é fazer cinema e qual é o meu lugar para fazer e comunicar com outras pessoas a partir do cinema. O Era Uma Vez Estações é um projeto que eu quero seguir com ele no sentido de estender ele para uma série. É um sonho que eu tenho, uma vontade, uma meta. Começar do zero, escrever o projeto, pensar formas de captar recursos e fazer essa série documental, entrevistar mais pessoas e trazer essa discussão que eu acho que é sobre a descoberta da sexualidade de uma forma mais profunda. Meus queridos da TVE, foi um prazer imenso, de verdade, contar um pouco dessa trajetória minha para vocês. É muito bom estar aqui agora, me colocando assim na frente da câmera para uma emissora que já transmitiu tantos trabalhos meus ou que eu já estive envolvido. A TV é uma janela muito importante para o Estado, para mim. Eu consegui exibir trabalhos que em outros lugares eu não estava conseguindo, mas na TV foi possível, então eu estou muito feliz, de verdade, assim, de estar aqui falando e de ter mais esse espacinho para falar um pouco de todos esses trabalhos que já passaram aqui, inclusive. Obrigado a vocês, a cada integrante aqui da equipe, a equipe técnica, a Márcia, obrigado mesmo de coração. Obrigado a vocês, a audiência de casa. Tudo aqui foi compartilhado com muito carinho. Torço muito para que vocês tenham gostado. Viva o cinema capixaba, a cultura, eu tenho muito orgulho de fazer o cinema aqui do Espírito Santo e fazer parte dessa história. Tenho muito orgulho de ser capixaba. Obrigado.